Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leberson Farias Lamounier Costa. Sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado e doutorado em Física pela Unicamp e também tenho um pós-doutorado em Economia pela FEA-USP e sou construtor da teoria econômica quântica, que é esse gráfico aqui, que está mostrando para o mundo que a economia ela está mal fundamentada desde a sua premissa maior, lei da oferta e demanda, por exemplo. Ela prova que a economia nunca foi baseada em taxa de juro, onde toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que é uma baixa desinflação, que é uma baixa taxa de juro. Economia é uma ciência exata, ela prova que a economia é uma ciência exata, portanto é uma ciência empírica, que é esse gráfico aqui do gráfico da força gravitacional, que você prova esse gráfico empiricamente. Só que a teoria econômica quântica ela é tão poderosa que ela está extrapolando essa capacidade dela. Ela está provando para o mundo, por exemplo, a origem do universo. Que eu vou falar aqui agora nesse vídeo, que eu vou falar sobre esse artigo aqui, ó, do professor Antônio Cândido Camargo Guimarães e José Ademir Sales Lima, lá do Instituto de Física da USP São Paulo, lá de Astronomia e Geofísica. Esse artigo aqui, a aceleração cósmica poderia ser transitória, ou seja, um transiente de aceleração, uma avaliação cosmográfica. E essa teoria do professor aqui, essa teoria, ela está encaixando com a teoria econômica quântica. Ela está encaixando muito bem com o que é a teoria econômica quântica que eu venho dizendo o tempo todo aqui. Certo, pessoal? Essa teoria do professor, essa teoria aqui do professor Antônio Guimarães e José Ademir Sales, ela está encaixando perfeitamente com o gráfico da teoria econômica quântica que eu vou mostrar para vocês aqui. É muito interessante essa prova. Então, o mais interessante disso tudo é provar o poder que é a teoria econômica quântica, que é o gráfico da força gravitacional, é saber ler esse gráfico. Então, estou sabendo ler esse gráfico, e esse gráfico está passando informações sobre a origem do universo e várias teorias, que eu não sabia dessas teorias, é importante dizer, eu não sabia dessas teorias, portanto, esse gráfico da força gravitacional está abarcando fortemente todas essas teorias sobre a origem do universo e tudo o que está por detrás da expansão do universo. Então essa teoria aqui, esse artigo do professor Antônio Guimarães e José Ademir Sales, ele está encaixando perfeitamente com esse gráfico aqui. Olha que coisa sensacional. Bom, então sempre é importante a gente buscar a base. Novamente, o que é esse gráfico? É o gráfico da força gravitacional. Portanto, força gravitacional ela é uma força conservativa. Ela não depende do ponto, ela não depende da trajetória que você traça para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. Ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Portanto, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso é empírico. Aceleração, ou seja, você vê o sinal do corpo em queda livre no centro desse gráfico, né? Você vê o sinal do corpo em queda livre no centro desse gráfico. Aqui que está o segredo desse gráfico. Quando você projeta esses pontos no centro desse gráfico, você vê o sinal do corpo em queda livre, que é isso aqui, proporção de Galileu. Aqui é o movimento acelerado e aqui é o movimento desacelerado. De cima para baixo é o movimento desacelerado e de baixo para cima é o movimento acelerado. Por quê? Porque essa função é 1 sobre x ao quadrado. E x ao quadrado é o quê? Uma indução matemática que também é uma proporção de Galileu. Por exemplo, 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Mais 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9. Mais 9 é 1 mais 3 mais 5. O que é isso? Proporção de Galileu, o corpo em queda livre, ou seja, uma indução matemática também do tipo 1 mais 3 mais 5 mais 2n menos 1 igual a n ao quadrado, onde uma indução matemática é um método de prova matemática usado para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições. Só para você ver. Então, é perfeito. E também essa função sobre x ao quadrado, ela é uma série infinita convergente, ou seja, ela é a função zeta de Riemann para S igual a 2. O problema da Basileia de Euler
que converge para o valor π² sobre 6. Portanto, nós podemos afirmar, sem medo de ser feliz, que força gravitacional e, portanto, a expansão do universo, ela está convergindo, a expansão do universo é uma série infinita convergente. Por quê? Porque a força gravitacional é uma série infinita convergente com valor π² sobre 6. Só para você ver, saber ler esse gráfico. E x² a gente tem que ler x² também não só como uma distância ao quadrado, como uma área ao quadrado. E, portanto, uma área ao quadrado, ela está provando que o universo está expandindo, o universo é homogêneo. Por quê? Porque as linhas na vertical têm o mesmo tamanho das linhas horizontal. Por quê? Porque é uma área quadrada. Aqui também guarda o quê? A entropia de Beckstein-Hawking, que é uma entropia proporcional à área. Portanto, a força gravitacional ela tem uma relação inversa com a entropia de Beckstein-Hawking lá do buraco negro, onde aquele buraco negro tende a uma entropia máxima. Justamente, então ele tende a uma entropia máxima. Então esse gráfico ele tende também a uma entropia máxima, por quê? Porque ele vai cair numa colinearidade inflacionária, que é esse gráfico aqui, ó, certo? Colinearidade inflacionária, ou seja, o valor 12 aqui é a mesma coisa do valor 100, por exemplo. Então cai numa colinearidade inflacionária. Faça esse gráfico no Excel, que ele traça a linha de tendência dele justamente isso. Então o universo caminha para uma colinearidade inflacionária. Por isso que ele abarca a teoria da inflação cósmica de Alan Guth, a teoria do professor Mario Novello, e aqui o do Big Bang, do Inflaton, que nós estamos falando de economia. Por isso que a teoria econômica quântica está falando justamente de inflação. Por isso que está caindo, ela está explicando corretamente a teoria do Big Bang do Inflaton. Flutuações quânticas, porque flutuações quânticas tem a ver com a energia de ponto zero, a energia de vácuo quântico, onde a equação da energia de ponto zero do vácuo quântico é 1 sobre L ao quadrado. 1 sobre L ao quadrado é esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico. Ou, portanto, você compreende as flutuações quânticas a partir desse gráfico. Então, por exemplo, você vai dizer, por exemplo, que a energia de vácuo nesse ponto aqui é mais forte do que nesse ponto. Por quê? Porque a força gravitacional aqui é mais forte do que aqui embaixo e assim por diante. Certo? Então, antes, só para você ver o poder que é a teoria econômica quântica. Por isso que ela fala de inflação, ela está explicando corretamente a inflação, né? Então, por isso que ela cai na teoria do Big Bang do Inflaton, a origem do universo aqui, ó, que vai dar origem, deixa eu vir para cá, que vai dar origem ao universo, o Inflaton. Aí está inflando, né? Planetas, estrela, galáxia, a constante cosmológica, enfim, que a energia escura tem a ver com a energia, a constante cosmológica, que eu já falei aqui, mas, entendeu? Então, só para você ver, então eu estou fazendo sempre essa introdução, porque daqui as bases para você entender as teorias do universo que estão aí, as teorias científicas do universo. E, portanto, ela está abarcando fortemente. Então, novamente, é saber ler esse gráfico. E o segredo está o quê? Do corpo em queda livre e proporção de Galileu. Ou seja, de cima para baixo é desaceleração. De baixo para cima é aceleração. Portanto, na teoria do Big Bang Inflaton, o universo está expandindo de forma desacelerada. Então, e portanto, quando o universo está expandindo de forma desacelerada, isso está encaixando nesse artigo aqui do professor Antônio Guimarães e José Ademir Salles, que a aceleração cósmica poderia ser transitória, ou seja, um transiente de aceleração no primeiro momento. Que eu já falei aqui em vídeos anteriores, tem vídeos bem anteriores que eu falo justamente isso. Porque é o que eu vou falar, tá vendo? Daqui para cá, você vê que daqui para cá é um gap alto. É como que tem um transiente de aceleração muito forte. Então tem uma aceleração muito forte, depois ele vai desacelerando de forma mais cadenciada. Então basta você olhar nesse gráfico aqui, tá vendo que ele é perfeito? Eu fiz ele no Excel, tá vendo aqui? Esse transiente de aceleração aqui, ele é muito forte. Então isso aqui prova a teoria do professor, essa teoria aqui, esse artigo, prova esse artigo. E além disso é o que eu vou mostrar aqui, vamos lá. Então veja, antes de entrar nesse artigo, eu quero só mostrar essa figura aqui, tá vendo? Eu vi essa teoria, existe essa teoria que ela fala aqui, que esse primeiro momento você tem uma aceleração, uma expansão lenta, né? Ele fala que aqui tem um Big Bang,
E nesse primeiro momento você tem uma expansão lenta e depois você tem uma expansão rápida aqui nesse segundo momento. Está errado, porque esse gráfico da força gravitacional está falando que no primeiro momento você tem o quê? Uma expansão rápida e depois que você vai ter uma expansão lenta. Portanto, quando eu cruzo essa informação, essa geometria com esse gráfico, é inverso. Primeiro momento é uma expansão rápida, depois você tem uma expansão lenta. Basta ver o sinal do corpo em queda livre. Não esqueça que isso aqui é empírico, isso é empírico, isso é empírico. Por isso que ela é altamente precisa a teoria econômica quântica, explicando o universo. Por isso que eu falo, ela é melhor, ela é mais precisa do que o telescópio espacial James Webb, do que o Hubble, só para você ver. Então, vamos aqui, deixa eu só ver aqui como é que está o meu celular, o tempo aqui do meu celular. Ok. Então vamos falar aqui da teoria do professor Antônio Cândido Camargo Guimarães, que ele publicou esse artigo. Isso aqui é um artigo científico, né? Isso aqui é Code the Cosmic Acceleration be Transient, a Cosmography Evolution, ou seja, a aceleração cósmica poderá ser transitória? Uma avaliação cosmográfica. Ele publicou esse artigo na revista Classical, Gravidade Clássica e Gravidade Quântica. Bom, a revista. É justamente isso, eu estou falando que esse gráfico é o quê? Ele é uma teoria semiclássica. Você tem a força da gravidade clássica e ele também guarda informações de gravidade quântica, de flutuações quânticas. Então esse próprio gráfico, ele é o próprio nome da revista Classical e Quantum Gravity, ou seja, uma revista chamada Gravidade Quântica e Gravidade Clássica, Gravidade Quântica e Gravidade Clássica, ou seja, esse mesmo gráfico aqui, só para você ver, o mesmo gráfico. O gráfico é gravidade quântica e gravidade clássica, só para você ver. Publicado em 27 de 5 de 2011, volume 28, número 12, tá? Então vamos lá, página 125026. Então o que é que ele fala nessa aceleração cósmica poderia ser transitória? Uma avaliação cosmográfica. Vamos lá, eu peguei o resumo desse artigo. Só o resumo, então veja. Uma possível desaceleração da expansão cósmica é investigada, uma possível desaceleração da expansão cósmica é investigada através de uma abordagem cosmográfica, expandindo a distância de luminosidade, presta atenção, expandindo a distância de luminosidade, aqui é o detalhe, até a quarta ordem, ajustando os dados de supernovas, o tipo das compilações mais recentes, as distribuições de verossimilhança marginal para o parâmetro de desaceleração atual sugere uma redução recente de aceleração, cósmica, indica que existe uma probabilidade considerável de desaceleração. Além disso, em contraste com a previsão do modelo tradicional, a reconstrução cosmográfica, que ele fala aqui de um parâmetro QZ, permite uma história de expansão cósmica onde a aceleração cósmica já poderia ter atingido o pico. Olha aí, olha aqui que o detalhe, ele fala nesse trabalho dele, nesse trabalho do professor Antônio Guimarães e José Lima, ele está falando nesse artigo aqui que a reconstrução cosmográfica de QZ, que ele está falando que é dados de uma supernova, permite uma história de expansão cósmica onde a aceleração cósmica já poderia ter atingido o pico e está atualmente desacelerando. Então é justamente isso. Que pico é esse? Isso aqui é o transiente, isso é o transiente. Então, uma aceleração muito forte nesse primeiro momento aqui, que é isso aqui, Nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, tem uma aceleração muito forte e depois ela vai o quê? Desacelerando o corpo. Então, é você olhar para esse trecho aqui como um transiente de aceleração. Ou seja, como que a aceleração nesse primeiro momento é muito forte. Mas o que existe
é uma expansão do universo desacelerado. Então o gráfico da força gravitacional está encaixando perfeitamente com essa teoria do professor Antônio Cândido de Camargo Guimarães e José Ademir Salles, lá da USP. Então vamos lá. Ele continua. O que implicaria, então ele fala que a reconstrução cosmográfica de QDZ permite uma história de expansão cósmica onde a aceleração cósmica já poderia ter atingido o pico e está atualmente desacelerando. Perfeito, é justamente o que o gráfico está mostrando. Do Big Bang, do inflaton. O que implicaria que a recente expansão acelerada do universo é um fenômeno transitório, ou seja, que ele fala que essa aceleração é um fenômeno transitório, só que não é transitório, é um transiente de aceleração muito forte, que na verdade é uma desaceleração, né? É isso aqui, ó, justamente, ó, é como que esse intervalo aqui é um transiente muito forte de aceleração e depois ele vai desacelerando. É justamente isso, é que o gráfico está dizendo. Então esse gráfico está encaixando com a teoria do professor Antônio Cândido Guimarães e José Ademir Lima. É justamente isso. Aí ele fala, e olha que coisa interessante, mostra-se também que para descrever uma aceleração transitória ou um transiente de aceleração, a distância de luminosidade, presta atenção, a distância de luminosidade precisa ser expandido pelo menos até a quarta ordem. Os resultados cosmográficos aqui apresentados não dependem da validade da relatividade geral, nem do conteúdo da matéria de energia do universo. Então o que ele está falando que essa distância de luminosidade mostra também que para descrever uma aceleração transitória, ou seja, para descrever essa aceleração aqui, a distância de luminosidade precisa ser expandida até a quarta ordem. Só que qual é a equação da distância de luminosidade? Qual é a equação dela? 1 sobre x ao quadrado. A equação da distância de luminosidade que está na teoria, que está nessa teoria, nesse artigo do professor Antônio Cândido Guimarães e José Ademir Lima, essa distância de luminosidade, essa equação 1 sobre x ao quadrado. É isso aqui, ó. É isso aqui. O que é distância de luminosidade? dl, né? É definida em termos da relação entre a magnitude absoluta e a magnitude aparente, enfim, então a equação aqui, ele fala onde essa distância de luminosidade é medida em parsecs. O que é parsec? É uma unidade de comprimento usada para medir as grandes distâncias de objetos astronômicos. Então é justamente isso, 1 sobre x ao quadrado. Então ele fala aqui, por exemplo, essa distância de luminosidade, uma forma de você pensar essa distância de luminosidade como a intensidade da luz. Porque essa intensidade dessa luz laser, você imagina isso como a distância de luminosidade, essa intensidade da luz laser, ela cai também pela função 1 sobre x ao quadrado. Que é a mesma equação da distância de luminosidade, que ele fala outra maneira de expressar a distância de luminosidade é através da relação fluxo-luminosidade, que é justamente essa equação sobre x ao quadrado. Onde x ao quadrado, esse x ao quadrado é a distância de luminosidade. Então é justamente isso, porque esse laser, aqui, ó, esse ponto do laser é aqui. Então o laser ele vai expandindo a frente de onda dele, e a frente de onda do laser é esse gráfico aqui da força gravitacional. Então o que o professor Antônio Cândido, eu falo sem medo de errar, o que o professor Antônio Cândido de Camargo Guimarães e José Ademir Salles Lima, nesse artigo aqui que eles escreveram, que está publicado nessa revista Gravitação Quântica e Gravitação Clássica, que é esse gráfico também, o que eles estão vendo é justamente isso aqui que eu estou explicando. O que eles viram é justamente isso aqui que eu estou explicando. É justamente esse gráfico que eles estão explicando. Distância de luminosidade é isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui
É esse gráfico da força gravitacional. Então o detalhe desse gráfico, gente, é justamente isso aqui, ó. O sinal do corpo em queda livre. Isso é empírico. Isso aqui é empirismo. Isso aqui é empirismo. Isso aqui é empirismo. Portanto, é muito mais preciso do que o telescópio espacial James Webb. Porque está cruzando. Veja que é uma pesquisa que o professor faz lá com as supernovas. Ajustando os dados de supernovas, de estrelas. Que estão aqui. Tá vendo? Então está correto a minha tese sobre a potência que esse gráfico da força gravitacional de Isaac Newton. Então isso aqui é pura originalidade. Então isso aqui são visões genuinamente brasileiras, feito no Brasil. Eu nunca estudei fora. Mas só o poder de observação, de imaginação, sabendo ler esse gráfico, sabendo ler esse gráfico. Então ele está abarcando, olha que coisa sensacional, ele tá abarcando essa teoria do professor, isso aqui, ele está abarcando isso. Ou seja, ele está abarcando a aceleração cósmica, poderia ser transitória? Uma avaliação cosmográfica, só que essa aceleração é um transiente de aceleração, justamente, isso aqui é um transiente, uma pancada rápida, depois ela vai ficando mais amortecendo de forma mais suave. Então isso prova, de fato, então essa teoria do professor Antônio Cândido de Camargo Guimarães e José Ademir Salles Lima, que é lá da USP, está encaixando perfeitamente com a teoria econômica quântica, com Big Inflaton, porque inflação, justamente inflação cósmica, lá de Alan Guth, flutuações quânticas, que eu estou mostrando as flutuações quânticas, efeito Casimir, energia de ponto zero, energia de vácuo quântico, justamente isso. Perfeito. Perfeito. Aí você fala, a teoria do professor Mário Noveiro, beleza, se o universo expandiu, ele pode contrair. Se ele expandiu, se ele está expandindo, ele está provando que ele também pode contrair, porque é empírico. Se eu vou aqui, beleza, olha aqui, ó. O universo está desacelerando, beleza. Desacelerou, então ele pode voltar. Então a teoria está provando que o universo pode contrair, ou seja, o universo pode estar expandindo e contraindo, aí cai também na teoria do professor Mário Noveiro, do universo eterno. Cara, perfeito, gente, é perfeito. Terminando, é perfeito, olha que coisa linda, por que, cara, 1 sobre x ao quadrado, porque isso aqui é indução matemática. Isso aqui é indução matemática, que é um método de prova matemática usado para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições. Então o que eu estou fazendo, a teoria econômica quântica é uma proposta de entender o universo. E está encaixando perfeitamente com a teoria de Alan Guth, a teoria da inflação cósmica, professor Mário Noveiro, o Big Bang, a teoria de Beckstein-Hawking, o trabalho do professor Antônio Cândido de Camargo Guimarães e José Ademir Salles Lima, da USP. Perfeito, cara. Perfeito. Perfeito, encaixou mesmo. Você viu que eu fui lá, que ele fala aqui da distância de luminosidade, expandindo a distância de luminosidade até a quarta ordem e ajustando os dados de supernovas, que ele fala justamente isso. E ele vê essa desaceleração a partir da distância de luminosidade, justamente isso. Porque isso aqui é a distância de luminosidade, porque é a função sobre x ao quadrado, e aí, portanto, é esse sinal aqui, ó, uma proporção de Galileu, ou seja, daqui para cá, que é justamente isso, é um movimento de desaceleração que você está vendo, é uma desaceleração da luz. Só que você está olhando o spot dela. É justamente o que você vê aqui, uma desaceleração da luz. É uma desaceleração da luz, porque a intensidade dela vai caindo sobre 1 sobre x ao quadrado, então você vê a desaceleração da luz no infravermelho, daqui infravermelho. E portanto você vê o universo desacelerando, expandindo de forma desacelerada. Que coisa linda, hein? Justamente isso. Então o que você vê é a desaceleração da luz aqui também. Obrigado, hein, pessoal? Que coisa linda, hein?
Que coisa linda. Compartilhem. Compartilhe à vontade esse vídeo. Não tenha medo de compartilhar. Isso daqui é para ser compartilhado esse vídeo. Obrigado.